Glória a Jesus, graças a Deus, estamos todos aqui para a ministração do Evangelho da graça de Deus. Somos a Igreja de Cristo em Pavuna. Olha, de Cristo. Não é minha, não é de nenhuma convenção, é de Cristo. Isso é muito legal, né? Quantos podem dizer Abba Pai? Abba Pai. Glória a Jesus. Estamos aqui na rua Frei Vicente, lote 1, quadra D, em Pavuna. Você que está nos assistindo pelo Facebook, você que posteriormente vai também assistir pelo YouTube, se quiser comparecer a uma das nossas reuniões, fique o mais à vontade possível e venha curtir conosco as reuniões aqui, onde nós ministramos o Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Estamos muito felizes, né? Porque estamos aqui congregando. Olha, é uma reunião onde os fiéis, né, saem de suas casas, se disponibilizam sem nenhum sacrifício para juntos prestarmos um culto coletivo. É somente isso. Igreja não é ir para a igreja, é ser igreja, né? É muito bom ter esta compreensão, é muito bom ter esse entendimento. Nós vamos nesta noite falar no seguinte tema: qual o espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? É um tema um tanto quanto grande, mas é necessário falar a respeito destas coisas. Quem conduziu? Qual o espírito que conduziu a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Eu queria pedir aos irmãos que estão nessa bancada de cá que pudessem vir para o meio, para não ficar olhando para a câmera, meus irmãos, senão eu tenho que ficar interagindo para lá e para cá. Está bem ventilado o meio também, por gentileza, tá bom, irmãos? Para que todos possam ficar aqui na mesma visão, ok? Em nome do Espírito de Deus, vamos estar nesta noite conversando, dialogando a respeito desse tema tão importante para a vida dos filhos de Deus. Vamos estar em Lucas 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, discorrendo desse tema. Qual espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Nos diz assim o Evangelho histórico de Lucas. Temos que entrar com muito cuidado nesses livros históricos, né? Porque são livros fermentados de judaísmo. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história da experiência que Deus teve na carne de Jesus de Nazaré, né? Quando esteve aqui conosco do ano 1 ao ano 33 e meio. Nos diz assim a Escritura: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se
estar fazendo uma confissão. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento em que estamos envolvidos com as tuas coisas. Muito obrigado por este momento em que estamos, ó Deus, incumbidos, ó Deus, de anunciar as virtudes do Evangelho. Fala-nos com graça, em nome do Cristo ressuscitado. Todos podem dizer glória a Deus. Amém. Vou trocar o microfone, que esse aqui está fazendo um barulhinho, tá bom, irmãos? Esse melhorou? Melhorou bastante, né? De 1 a 10, quanto melhorou? Melhorou bastante. Acho que melhorou 10, hein? Irmãos queridos filhos de Deus, vamos parar e pensar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A narrativa de um texto tem que ser estudado. Temos que tirar um pouco da microfonia aqui. Só um instantinho, irmã Marilene, o terceiro microfone, no segundo, um instante, queridos. Aqui é tudo ao vivo, calmem. Voltando para a cena, só voltei para lhe dizer que eu te amo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Meus irmãos, todo o texto, quando este narrado, escrito, ele tem que ser analisado pelos olhos da hermenêutica, a ciência que interpreta textos. E nós temos que respeitar as pessoas que aparecem no texto. E aparece aqui que Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Parece que tem 3 pessoas, cheio do Espírito Santo. Quando você olha para mim, você vê o meu corpo físico, mas você não vê o meu corpo espiritual, você não vê o meu corpo emocional, e nem o meu corpo mental, você só vê a minha estrutura física. Então, para eu estar cheio, aqui dentro de mim tem alguma coisa transbordando. Então vamos lá, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para sofrer a tentação, para ser tentado pelo diabo. Nós temos estudado noite e dia quem é esse diabo, qual é a ação dele. Nós temos provado biblicamente que o diabo é tão somente a carne, mas hoje nós queremos falar sobre esse espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, somente o Espírito de Deus agiu aqui como Espírito Santo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, também o Espírito Santo. Simplesmente não há, simplesmente não foi completado, não usou-se aqui a palavra santo, mas foi o mesmo Espírito. Eu tenho explicado aqui que o apóstolo Paulo, ele foi o homem escolhido para ensinar a igreja. Qual igreja? As igrejas de sua época. E nós, igrejas, hoje, nós construímos em cima daquilo que Paulo, o sábio arquiteto, construiu. Ele construiu o alicerce. As igrejas dos anos vindouros têm que construir sobre o alicerce. A igreja pode construir com ouro, prata e pedras preciosas, ou então pode construir com palha, feno e madeira. Se construir com palha, feno e madeira, a obra se destrói pelo fogo. Então temos que entender que temos que construir sabiamente. E Paulo, ele foi o fundador dos ensinos para a igreja. Então, a base para nós entendermos as Escrituras é o apóstolo Paulo. Vamos ver o que Paulo diz a respeito disso. Segunda
aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, olha o que o apóstolo Paulo diz: isto é, quem estava em Cristo? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Para que Jesus se manifestou? Para que Jesus se manifestou? Jesus se manifestou para reconciliar os filhos de Adão. Por quê? Porque Adão, ele tinha uma comunhão ininterrupta com Deus. Adão, ele tinha uma comunhão direta com Deus. Mas Adão, ele fez o céu, ele fez acontecer uma inimizade entre o céu e a terra. Jesus veio para o quê? Reconciliar. Então, o Espírito que estava em Jesus, quando lhe conduziu ao deserto, era qual Espírito? Era o Espírito de Deus, era o próprio Deus, né? A teologia sistemática vem dizer que era o Espírito Santo separadamente de Jesus. A teologia sistemática vem dizer que quando Jesus estava no seu ministério terreno, tinha um Deus no céu que era o Pai. Mas há um ledo engano, porque há um só Deus, há um só Deus. Jesus de Nazaré, ele foi chamado de filho porque ele se fez matéria. Olha, um filho, quando ele está dentro de um plano de um casal, ele é um plano, mas quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele já é um ser que existe. Ele é um embrião, depois se torna um feto, depois ele completa-se com todos os órgãos formados, começa a crescer dentro da mãe. E quando esse é gerado, a mãe pode dizer que teve um pai? Não, ela teve um filho. Por isso que Jesus, ele é chamado de Filho de Deus, não dando base para a teologia sistemática dizer que tem três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há base para isso. Há um só Deus. Vamos ver o que o homem que foi escolhido para doutrinar a igreja diz. O apóstolo Paulo, ele em Efésios, ele explicou perfeitamente. Olha aqui, olha, um só Deus. Vamos voltar aqui ao versículo 4. Há um só corpo. Qual é o corpo que ele estava dizendo que havia? A igreja. Um só Espírito, que não está no céu, está onde? Na igreja. Ele é o Espírito da igreja. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele vem dizer: um só Senhor. Tem três deuses? Não. Tem três tronos no céu? Não. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha o que ele vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, Deus é o Pai de todos. Lá em Jerusalém, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, quem estava nele? Deus estava em Cristo, o Espírito estava em Cristo. Deus se fez matéria e o Espírito atuava nele. O Espírito atuava nele. Vamos agora tratar dos outros personagens que surgiram ali naquele confronto de Jesus, de Jesus no deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. O que em nós é tentado, meus irmãos? O que em nós é tentado? Onde nós somos fracos? Não ouvi. Na carne. Nós somos fracos na carne. Jesus estava cheio do Espírito e foi conduzido por esse Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, parece filme de Steven Spielberg, aquilo que está na mente de alguns cristãos. Respeitosamente eu digo isso.
né? Eles acham que apareceu uma serpente rastejando, ou acham que apareceu alguma coisa de chifre com as patas rachadas, mas o que estava diante de Jesus era a sua carne. 40 dias ele estava sem comer, né? Eu não sei qual a forma que Jesus fez para beber água. Eu não conheço aquela geografia, eu nunca viajei para lá, mas eu sei que tem vertentes de água que passam pelo deserto através dos estudos, né, teológicos que fazemos. Mas Jesus diz a narrativa que ele não comeu. O que em Jesus estava com fome? A sua carne. O que estava passando necessidade naquele momento ali? A carne de Jesus. E a carne de Jesus, ela vem dizer o seguinte para Jesus: e disse-lhe o diabo. O que é diabo? Opositor, aquele que acusa também. Ele se opõe e se acusa. Quem já tropeçou carnalmente? Todos já tropeçaram carnalmente. Depois do tropeço, o que vem? O peso da consciência, que está dentro desta carne, sujeita a defeitos psicológicos ou pecados. Isso que a Bíblia diz, né? Então esse diabo, em Romanos 8,7, diz que a carne não é sujeita à lei de Deus. A sua carne vai se sujeitar a você, Maria Helena? Se ela não se sujeita à lei de Deus? Hein, pastor Manuel de Freitas? Não. A carne não se sujeita. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7 nos diz isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então Jesus estava dentro de um inimigo. O Espírito de Deus estava dentro do diabo. Jesus naquele instante era inquilino do diabo. Ele morava num lugar diabólico. Que lugar é este? A carne. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Aí o Espírito que está dentro de Jesus disse, e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A carne não tem sossego, ela não para de tentar nenhum instante, ela é tentada e tenta. Me disse um pastor: coitado do pastor fulano de tal, caiu em adultério, o diabo é sujo. Eu falei: é a carne. O senhor viu a menina com quem ele caiu? A menina com a cinturinha fininha, um piercing no umbigo, né? Olha, e o diabo é que leva a culpa, né? O diabo é que leva a culpa, negativo, né? O diabo carne, né? E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Jesus deu uma lição ali na carne: pão é pão, pedra é pedra. Eu vou ter a hora de comer pão, agora não. Agora eu estou em ligação aqui com o Espírito que está dentro de mim, e nem só de pão viverá o homem. Mas a carne, ela não cessa os seus apelos, né? Aí a segunda tentação, a segunda investida, e o diabo, levando ao alto monte, mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti tudo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha, quem foi que entregou esse poder na mão da carne? Adão entregou na carne aquilo que pertencia ao Espírito, a obediência, né? Em vez de ele prestar obediência, ele agiu com desobediência. Então ele rompeu a comunhão que havia entre o céu e a terra. E Jesus, o reconciliador, ele vem trazer de volta essa comunhão. Jesus não cede. A carne que é serpêntica, a carne que é enganosa, que fica sempre preparada para pegar o homem no calcanhar. Querido, a carne não é brincadeira. Existem pessoas que pagam para cair, pagam para tropeçar feio. Por quê? Porque ninguém é levado para dentro de uma suíte num passe de mágica para atrair a esposa, para adulterar. Não, a coisa acontece processualmente. Ela vai tentando uma vez, tentando outra vez,
Eu gosto muito de uma coisa que o pastor Silmar Coelho contou, né? Uma voz muito bonita ligou para o telefone dele em particular, dizendo: oi, tudo bem? Ele: tudo bem. Você sabe muito bem quem é que está falando? Eu sei. Ah, que bom, você conheceu minha voz? Conheci. E aí? Nós poderíamos nos ver? Não, não poderíamos nos ver, não. Ah, mas você sabe mesmo quem está falando? Eu sei, o diabo desligou o telefone. Eu achei muito bonito quando o pastor Silmar Coelho contou aquilo. É a carne, vai dar ouvido? Né? Eu conheci um camarada que falou: eu estou aconselhando uma jovem muito bonita e tal, que está com problema. Ele pede a sua esposa para aconselhar essa jovem. Essa voz está sorridente, está sorrindo muito para você. Essa jovem está botoando o botão da sua camisa. Deixa só a sua esposa botoar o botão da sua camisa. Não se tende pela carne. Ele não ouviu e a vaga foi para o brejo. Né? E disse o diabo: dar-te a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Se Jesus tropeça, o império dele ia ser todo na terra. Ele não seria senhor de todo o universo, né? Mas quem estava ali dentro daquela carne de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Essas coisas acontecem em todas as congregações. Olha, tem alguém passando lá fora e vendendo alguma coisa no alto-falante. É o carro da pamonha passando na porta da igreja. Nem a igreja está livre. Está vendo, irmãos do Facebook? Irmãos aí do YouTube? Nem a igreja está livre do vendedor de pamonha. Mas ele está ganhando o sustento dele. Vamos entender, né? Vamos esperar o carro da pamonha passar. Gente, as coisas ao vivo são gostosas, são legais, né? Eu saio daqui, vou lá mexer no microfone, agora sou obrigado a parar por causa do carro da pamonha. Então lança-te daqui abaixo, disse o diabo, lá no pináculo do templo de Jerusalém. Lança-te daqui abaixo. E Jesus combate ele com aquilo que está escrito, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. O diabo falando, a carne falando para Jesus, né? E que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então a carne não cede ainda. A carne ainda continua tentando, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Teve a tentação também de prostrar, né? Tudo te darei se prostrado me adorares, né? E Jesus também não cede àquela tentação, e a carne, o diabo, se afasta por algum tempo. Olha, por algum tempo. Sabe qual um tempo que a carne está aplacada? Quando você está dentro da congregação. Quando você está dentro da congregação, você está cercado de cristãos, todo mundo cantando louvores, todo mundo ouvindo a pregação da palavra, todos orando, né, confessando. Mas quando você sai de dentro da congregação, aí é complicado. É você, o Deus que habita dentro de você, e a carne que você e Deus moram dentro dela, que não cede nenhum instante na tentação. Irmãos do Facebook, irmãos do YouTube, nós temos no YouTube uma série de mensagens falando sobre o diabo, né, ou Satanás, uma palavra, um adjetivo, né, que a igreja romana criou um personagem para vivenciar esta palavra. Nós temos provado noite e dia, através de pregações aqui, que o personagem lá de Ezequiel 28 e de
Isaías 14, de Apocalipse 12, não se trata do diabo, se trata sim de que? Não. Se trata de o que? Palavras adjetivas que tinham um homem ou um governo atrás. Então, não faça comentários levianos sem antes assistir às outras mensagens e sem antes também aprender o que nós temos passado aqui, né? Então, queridos, o Espírito que estava em Jesus era o Espírito de Deus. Mas e a carne de Jesus? Era uma carne igualzinha à nossa, sujeita a tentações. Hebreus 2,14, ele diz que ele passou pelas mesmas paixões que nós. Olha, Jesus, ele sentiu desejos carnais, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu ira. Jesus era um ser humano tal como nós, mas o Espírito que estava dentro dele era o Espírito de Deus. E esse Espírito, meus irmãos, ele é tão somente um Espírito de ensino. Por que eu me dedico a ensinar as Escrituras? Eu me dedico a ensinar aquilo que está escrito, porque o Espírito Santo é tão somente um ensino. Quantos já receberam ensinamentos dos pais? Hoje eu não tenho mais o meu pai e nem a minha mãe, mas os ensinamentos deles estão vivos dentro de mim até hoje. Paulo, ele vem explicar isso em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12. Olha o que Paulo vem dizer: o homem que foi escolhido para ensinar a igreja, mas nós não recebemos o Espírito deste mundo. Quando Paulo diz nós não recebemos o Espírito desse mundo, ele está dizendo, nós não recebemos o ensinamento, o ensino deste mundo. Ele diz, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Espera aí, um Espírito que nos dá conhecimento é o que? Um ensino. Então, quem é que estava em Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado pela carne, sendo tentado pelo diabo? Era o Espírito do ensino, o Espírito Santo, o Espírito que capacita para o ser humano ter vitórias sobre a carne. Meus irmãos, temos que entender esta dualidade. Se você não entender o que é dualidade, o ser humano, em sua totalidade, no original, é holoteles. O que é holoteles? É o ser humano em sua totalidade, espírito, alma e corpo. Vejam bem, lá em Gênesis 1:26, diz que Adão foi criado à semelhança de Deus. Deus é o que? Espírito. Então Deus criou o que? Um espírito. Em Gênesis 2:7, Deus criou o corpo de Adão e colocou o espírito que ele criara lá em Gênesis 1:26 dentro deste corpo. Diz lá Gênesis 2:7, e o homem se tornou alma vivente. Naquele momento o diabo foi criado, o opositor do espírito que foi criado em Gênesis 1:26. Adão passeava no jardim sem ser tentado por nada, porque ele era um espírito. Mas em Gênesis 2:7 Deus cria a moldura, o corpo, a carne de Adão. A partir de então Adão se sente tentado para comer a árvore científica que traz o bem e o mal, traz a luz, dá luz ao conhecimento do bem e do mal. Temos que entender o que é esse diabolos. Quem é esse diabo? É a carne. Passou a existir uma dualidade. A carne quer comer do fruto, o espírito não quer comer. Jesus no deserto, ele é tentado por esse diabo, ele é tentado por essa carne. Esse diabo, ele é tão sujo que ele sabe fazer oração.
Esse diabo é tão sujo, o pastor Manuel de Freitas, que ele sabe orar e ora perfeitamente dentro de igreja. Porque esse diabo é a boca física. Olha o que a boca física fez com Jesus de Nazaré. Olha aqui, meus irmãos, Lucas, vamos a Lucas 22, olha aqui. Para que Jesus se manifestou? Para reconciliar o mundo, sabia que ia ter que morrer na cruz. Vamos ver se essa oração foi feita pelo Espírito ou pela carne. Olha o que é a oração que saiu da boca de Jesus. Vamos aqui ao versículo 22, 39. Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Quem é que orava isso aqui? Era o Espírito de Jesus ou a carne de Jesus? Ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ó, Hebreus 12,14 diz que ele viveu as mesmas coisas que nós vivemos. Jesus estava vivendo aqui as preliminares da cruz do Calvário. Jesus estava prestes a ser despido, Jesus estava prestes a ser cuspido, escarnecido, debochado, para sofrer uma dor intensa. Jesus, o corpo dele se desfaleceu com hemorragia e falência do miocárdio. Jesus estava passando por um momento dificílimo, por um momento dramático. Então a